Paulo Guedes fez uma offshore. O que é offshore? O que é esse termo? Para que as pessoas fazem isso? Se você não sabe nada sobre offshore, eu vou te ensinar tudo nesse vídeo de hoje. Bom, meu nome é Bruno Rabelo e você tá no canal Enriquecer de Verdade. E recentemente saiu uma notícia que Paulo Guedes, escândalo, tinha offshore, tinha conta fora do país, em paraísos fiscais e queria aumentar imposto. Por que aconteceu? O que é um offshore? Muita gente nem sabe o que é isso. Então eu quero começar desde o início explicando desde o que é um offshore, até por que as pessoas fazem isso, até o porquê que é ruim o Paulo Guedes ter uma lá e por que às vezes faz sentido você aí ter uma offshore, ter conta fora do país. E às vezes por que pro Paulo Guedes foi um escândalo e foi muito ruim para o nome dele. Mas antes de eu começar explicando, eu peço que você se inscreva aqui no canal, manda para um amigo, curte esse estilo de vídeo para trazer realmente esse amigo pro canal e esse conteúdo atinge o máximo de pessoas possíveis. E se você já curte os vídeos aqui do canal, deixa um like aqui. E se você não conhece o canal, espera até o final do vídeo que eu tenho certeza, se você curtir esse vídeo, você vai deixar um like. Se você não curtir, deixa um dislike para mim saber uma métrica, para mim ter uma métrica para analisar se esse vídeo foi bom ou não para você. Vamos começar falando sobre a palavra offshore. O que significa offshore? Offshore, de inglês para o português, significa fora da costa. E falando agora sobre a definição de offshore, é basicamente o seguinte: termo genérico para uma empresa que está hospedada fora do território de origem do proprietário. Então, é uma empresa que, por exemplo, atua aqui no Brasil e tem uma sede em outro país que não seja o de origem. Então, ele vai trabalhar aqui no Brasil e vai ter sede, ou vai ter nome, vai ter conta aberta lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos. Mas, geralmente, esses países não são os Estados Unidos ou algo do tipo, são realmente países de paraísos fiscais, países onde os impostos são mais baratos. Por exemplo, Ilhas Caimãs, Caribe, Bahamas, alguns outros países que ajudam as empresas em relação a incentivo fiscal, em questão de tributos e tudo mais. Esses países são considerados paraísos fiscais. Apesar de um offshore ser totalmente legal, você pode simplesmente mandar dinheiro para qualquer país do mundo sem nenhum problema. Isso não é ilegal de ser feito, mas isso é mal visto pela população. Por que é mal visto? Bom, por mim, eu acho totalmente normal, mas tem muita gente que pensa que isso é ilegal, que isso é um processo criminoso, que isso não é real, que isso não pode ser feito. E por que tem muita gente que pensa que isso é mal visto? Simplesmente reflexo de um governo anterior, um governo lá da ditadura militar, por exemplo, era de Cruzados Novos. Quando a inflação era muito alta, inflação assim de 3 dígitos, 4 dígitos, algo fora do normal, o governo simplesmente proibia essa modalidade. Não era possível você mandar dinheiro para fora do país, o dinheiro tinha que ficar aqui, porque uma moeda que já era desvalorizada iria desvalorizar mais com a saída de capital. Então o governo foi lá e proibiu esse tipo de atividade econômica. E isso foi passando de geração em geração e muita gente acha, pessoas antigas, por exemplo, seus avós ou bisavós vão achar, pô, isso daí é ilegal, isso aí não pode ser feito. Mas pode, atualmente é totalmente legal. E sempre que aparece algum termo relacionado a offshore, pessoa que tem conta fora do Brasil, é relacionado a escândalo. Então tem muita gente que liga o termo offshore, a contas em paraísos fiscais, a questão de escândalo, a lavagem de dinheiro, a atividade criminosa. Mas nem sempre tem a ver com isso, simplesmente é uma pessoa querendo pagar menos impostos. Isso é totalmente legal, isso simplesmente pode acontecer. E por que existem os países que fazem isso? Abaixam os impostos, realmente dão simplesmente incentivos ou deixam impostos a zero para atrair empresas. Eles fazem isso simplesmente pelo que eu te falei, para atrair olhares de realmente empresários que têm empresas grandes, pessoas que têm grandes fortunas, para levar o dinheiro para esses países. Eles não vão ter que pagar tantos impostos, mas vai ter mais dinheiro girando dentro da economia daquele país, vai ter mais emprego sendo gerado. Então esses países entendem que isso é muito bom e que pode aumentar, alavancar a economia daquele pequeno território. Então eles vão lá, atraem os empresários de fora de outros países, colocam dinheiro lá naquele país para rodar, ou para ficar parado, ou para ter conta lá, simplesmente para ter empresas, para ter incentivo fiscal. E aí o país começa a se desenvolver mais por conta de dinheiro de fora e tem mais grana circulando naquilo lá. Então a economia começa a aumentar. Aí você me fala: Bruno, eu entendi por que um país faz isso, eu já entendi o que é um offshore, mas por que uma pessoa vai fazer offshore? E eu trago aqui 3 motivos principais que uma pessoa vai querer criar realmente um offshore, ter uma offshore, uma conta fora do Brasil. Primeiro ponto, proteção patrimonial. Primeiro ponto, assim, que eu acho que já dá de cara um dos melhores motivos possíveis para você ter uma conta fora do país, que é o seguinte: o real em 27 anos perdeu mais ou menos 85% do seu poder de compra, fora das outras moedas que tiveram antes do real. Foram cortados cerca de 21 zeros das moedas anteriores até chegar no real, e o real foi um tremendo sucesso porque as outras moedas todas acabaram e o real em 27 anos perdeu 85% do poder de compra. Então o país é totalmente emergente, é um país com poder muito centralizado ainda e totalmente com economia fraca. O Brasil não é forte economicamente dessa maneira que vocês pensam. Em relação aos Estados Unidos, a China, o Brasil é fichinha. Então, você simplesmente deixar só no Brasil não faz muito sentido. E você fazer uma proteção patrimonial mandando o seu dinheiro para fora do país é algo muito bom e muito positivo. Segundo motivo, eficiência tributária. Como assim?
Quando eu invisto em ações aqui no Brasil, se eu vender acima de 20 mil reais mais ou menos, eu tenho que pagar um imposto sobre essa venda e ganho de capital. Agora, se eu tenho contas, por exemplo, lá na Ilhas Caimãs, por exemplo, se eu ocorrer essa venda, eu não vou pagar imposto sobre o ganho de capital. Eu só vou pagar imposto se eu tirar meu dinheiro lá do país deles e voltar aqui pro Brasil. Então eu tenho uma série de incentivos fiscais, eu tenho incentivo fiscal para empresa, para pessoa física. Então, claro, o imposto lá é totalmente diferente, eles chegam a imposto zero, entendeu? Paraísos fiscais são muito bons para quem realmente tem uma empresa e não quer pagar tanto imposto. Isso é muito positivo. Então por isso que outras pessoas fazem isso, para realmente pagar menos imposto na operação que elas têm. E o terceiro ponto é o planejamento sucessório. Lá nos Estados Unidos você tem uma casa, por exemplo, e você foi lá e morreu, deixou uma herança ali de uma casa valendo 100 mil dólares para os seus filhos. O governo vai pegar uma taxa de 40%, então um imposto de 40% sobre transação de herança. Então assim, você morreu, vai deixar seu patrimônio de $1 milhão para os seus filhos. O governo vai pegar 40% desse patrimônio. Então, você tem noção disso? A taxa é muito grande, o imposto sobre herança é muito alto lá nos Estados Unidos. Então o que as pessoas fazem? Vão lá, abrem conta na Ilhas Caimãs, criam uma empresa lá, essa empresa vira dona de todos os imóveis lá nos Estados Unidos, ou seja, tem uma empresa lá das Ilhas Caimãs que são donas de todos os imóveis aqui nos Estados Unidos. E aí o dono dessa empresa foi lá e morreu, mas a empresa não morre, a empresa continuou. Aí os filhos vão lá para as Ilhas Caimãs, entram de sócios nessa empresa e se tornam donos do imóveis novamente, entendeu? Então isso que as pessoas fazem um planejamento sucessório, é muito mais fácil, você vai pagar quase nada de imposto para continuar com seus bens e não vai pagar tributo em nenhum para os Estados Unidos, porque nos Estados Unidos nada mudou, a empresa continuou viva, o que aconteceu foi só uma alteração de sócio daquela companhia. Então você já entendeu o que é offshore, por que os países viram paraísos fiscais e agora você entendeu os principais motivos que as pessoas vão lá e criam conta, fazem realmente uma conta fora do país. E você me fala... Ah, Bruno, mas e o Paulo Guedes? O que ele tem a ver com isso? Por que ele tem esse problema? Bom, recentemente saiu uma notícia que o Paulo Guedes tinha um offshore, tinha conta fora do Brasil em paraísos fiscais. E isso foi um escândalo. Porra, Paulo Guedes tem conta fora do país? Como assim? É problema? É crime? Não, cara, não tem nada disso. Todo o processo que ele fez aparentemente foi legal, não teve nenhum problema, não foi nada criminoso. Essa offshore dele foi aberta em 2014, na época do governo Dilma, e foi enviado 9,55 milhões de dólares naquela época. Só pra você ter uma noção do patrimônio do Paulo Guedes, que está aproximadamente estimado em 150 milhões de dólares. Não tem como provar isso, mas algumas fontes falam isso, que o patrimônio é de aproximadamente 150 milhões de dólares do Paulo Guedes. E aí você me fala, tá, Bruno, se foi legal, não foi criminoso, só criou uma conta fora do país para pagar menos imposto, qual que é o problema disso? O problema é o seguinte, que o Paulo Guedes está soltando um monte de proposta para aumentar imposto no Brasil e tá mandando o dinheiro dele para fora do país. Aí as pessoas que não têm condição de criar uma conta fora, porque não tem capital suficiente, vão sofrer muito mais, porque ela já tem pouco, vai ter que pagar um imposto grande sobre aquilo que ela tem. O pouco que ela tem já vai ser mais tributado. Não tem como fazer uma conta fora do país para se proteger, até nem vale a pena muitas das vezes, porque o patrimônio é pequeno, não tem tanta necessidade. Aí se aumenta imposto em cima das pessoas aqui do Brasil, em cima do Brasil inteiro, que vai ter que pagar mais tributos pro Brasil, com uma renda muito baixa, e aí você que é o cara foda que tem muita grana, cria conta numa offshore, simplesmente aumenta os impostos aqui e tá tirando seu dinheiro aqui. Isso foi muito mal visto, porque simplesmente você não tá tendo skin in the game, você tá aumentando o imposto num lugar que já é muito e mandando seu dinheiro pra fora. Então você meio que prejudica as pessoas daqui e se beneficia mandando dinheiro pra fora do país. Isso foi mal visto, porque o ministro da economia do próprio país tá querendo aumentar os impostos e tá tirando dinheiro de dentro do próprio país. Cara, isso não foi muito bem visto, mas assim, cara, nada contra o Paulo Guedes. Eu entendo totalmente a situação que ele tem, porque se eu tivesse um patrimônio alto, cara, sem nenhuma dúvida eu iria fazer uma offshore, sem nenhuma dúvida. E eu, caso eu tenha um patrimônio muito alto e eu tenho a impressão que eu vou ter, eu vou fazer de tudo pra me ter, eu vou ter uma offshore. Eu não vou deixar meu dinheiro aqui no Brasil pro governo simplesmente pegar 30, 20% do meu patrimônio em herança se eu morrer e deixar pros meus filhos. Nunca que isso vai acontecer. Eu vou simplesmente ter uma offshore sim, vou ter uma conta fora do país pra proteger o meu patrimônio. Isso faz total sentido pra mim. Eu entendo o Paulo Guedes e se eu tivesse na posição dele, eu faria a mesma coisa. Mas o que não foi bem visto foi a questão dele tá querendo aumentar os impostos aqui no Brasil e simplesmente criando uma conta fora do país para mandar dinheiro para lá, ou seja, tirando dinheiro de dentro do próprio país. Mas lembra, eu não estou criticando o Paulo Guedes, assim, eu só acho ruim essa questão dele querer aumentar os impostos e mandar para fora. Então assim, cara, um governo que se dizia liberal, agora querendo aumentar mais impostos, imagina se tivesse um governo comunista. Porra, iria foder o Brasil mesmo. Então não vejo muito sentido. Então eu acho muito ruim essa questão de aumento de impostos, mas eu entendo totalmente a situação de pegar seu patrimônio e mandar lá para os Estados Unidos ou para qualquer outro tipo de país. Então é isso, espero que vocês tenham entendido o intuito desse vídeo, de trazer realmente informação para você que não sabia o que era um offshore, por que acontecia isso. Espero que vocês tenham entendido. Se você gostou agora, já deixa o like. Se você não gostou, deixa o dislike para mim entender se o vídeo foi realmente bom ou não. E comenta o que você achou. E se puder, se inscreve no canal também para não perder nenhum outro vídeo que sair. Então muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.